Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024. Olha, nós aqui novamente, nos organizando aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Iniciamos mais um ano de trabalho e, com a graça do Senhor, continuaremos estudando a sua palavra, buscando nela instrução para nossas vidas. Nós hoje vamos trabalhar o texto de Atos, capítulo 19, a partir do versículo número 21 até o versículo número 41. Por isso, abra comigo a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, dos versículos de número 21 ao versículo de número 41. Nos diz assim a palavra do Senhor. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem os deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de fúria e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo estes apresentar-se ao povo para lhes permitirem, não lhes permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do Júpiter? Ora, não podemos isto ser contraditado. Convém que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, graças te damos, meu Senhor, pelo privilégio que nos é dado, Senhor, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos aprender um pouco mais sobre ela. E enquanto, Senhor, lemos a Tua Palavra, somos obrigados a reconhecer as nossas deficiências no que diz respeito a entendê-la. Por isso, Senhor, aclara as nossas mentes, nos dá, Senhor, a capacidade para compreender a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó meu Deus, a termos fluidez nos pensamentos, para que venhamos, meu Senhor, a sermos eficientes nisso. Mas enquanto, Senhor, entendemos o que o Senhor deixou registrado para nós, ajuda-nos também, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, tirando dela lições para o nosso dia a dia, Senhor. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, nós temos debatidos nos últimos meses sobre aspectos relacionados ao evangelismo e à pregação do evangelho, em especial sobre o poder do evangelho. Nós vimos que o livro de Atos traz muitos desses aspectos relacionados, e entre tantos aspectos que estão relacionados à pregação do evangelho, existem alguns que sempre se repetem. Por exemplo, o interesse sempre de que haja uma expansão cada vez maior da pregação do evangelho. Segundo, sempre há perseguição, contestação com relação à própria pregação do evangelho. Mas nós vimos também que sempre há uma intervenção da parte de Deus com relação à forma como esse evangelho vai continuar sendo pregado e propagado. Esse texto não é diferente, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler vai mostrar justamente isso, sobre o poder do evangelho. À medida que ele vai nos apresentando, então, 3 princípios novamente sobre como esse poder do evangelho é marcado. Paulo está na cidade de Éfeso. Capítulo número 19 já nos mostrou essa chegada dele aqui. De cara, ele já foi trabalhando com uns discípulos de João, e o texto nos diz que uma vez explicando para os discípulos de João sobre o batismo, como deveria funcionar, e sobre a obra de Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Logo em seguida o texto nos diz que houve uma intervenção da parte de Deus tão grande ali, que mesmo Paulo não podendo pregar na sinagoga, já que depois de 3 meses ele não estava mais tendo condições, Paulo encontrou, primeiro, um lugar adequado para pregar. Paulo encontrou uma escola chamada Escola de Tirano, alugada por Paulo, se tornou uma base missionária de Paulo, para que Paulo pudesse pregar o evangelho ali e ensinar um grupo que provavelmente expandiu-se e pregou o evangelho em toda aquela região. Mas principalmente a ação do Espírito Santo sobre Paulo era tão grande e poderosa que muitos sinais extraordinários eram praticados por meio de Paulo. Nós vamos ter o exemplo, por exemplo, do texto, por exemplo, o texto falando sobre aventais e lenços de Paulo sendo inclusive usados para cura e para expulsar demônios. O texto nos mostra o Senhor também desmascarando que essas artes mágicas que haviam lá, primeiro, expondo um grupo de homens que estavam tentando usar o nome de Jesus para expulsar demônios e mostrando que o poder não estava em artes mágicas, mas estava no próprio Deus. Então não era Paulo que possuía o poder, mas era Deus que possuía o poder. E em seguida, a desmoralização segunda, que foi queimarem os livros de magia. E o texto terminou, nós vimos isso na semana atrasada, o texto terminou falando justamente desses livros sendo queimados e havendo uma mudança muito grande dentro dessa cidade. A última expressão que nós tivemos foi que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É a partir desse princípio agora, meus irmãos, que o texto vai nos mostrar justamente esse poder do evangelho operando aqui dentro da cidade de Éfeso, mas alguns princípios que são norteados por Paulo, dentro daquilo que eu já levantei, sendo repetidos aqui na expansão desse evangelho. E é justamente esse o primeiro princípio, a necessidade da expansão do evangelho. Essa necessidade é expressa aí nos versículos 21 e 22. O texto nos diz assim: cumpridas estas coisas, que coisas? O que acabou de ser descrito lá atrás. Os milagres extraordinários operados por Paulo, a conversão em massa dos efésios queimando os seus livros, e a igreja crescendo e se fortalecendo, versículo número 20. Então, a partir desse princípio aqui atrás, é que se estabelece agora o que vai o texto do versículo número 21. Cumpridas essas coisas, ou seja, depois que aconteceu todos esses eventos, o texto nos diz que Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Paulo, meus irmãos, era uma figura inquieta, nós vimos isso. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que ele tinha interesse sempre em pregar o evangelho onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então Paulo sempre queria expandir a pregação do evangelho. E Paulo passou muito tempo na cidade de Éfeso. Quase 3 anos Paulo passa na cidade de Éfeso pregando o evangelho aqui. E o que acontece, meus irmãos, é que Paulo resolve que está na hora de sair. Mas é interessante, porque se a gente lê o texto, parece que está no auge. O melhor momento do ministério de Paulo ali em Éfeso é justamente esse momento agora, mas não interessa, Paulo entende que precisa sair. E por que Paulo precisa sair? Ele tem algumas ações que ele precisa executar. Pelo menos 3. Consolidação, avanço e ação social. O texto nos fala, por exemplo, que cumpridos esses dias, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Acho interessante isso, porque Paulo quer ir para Jerusalém. O que é que Paulo quer fazer? Paulo quer chegar em Jerusalém antes do Pentecostes.
e por isso ele começa a se encaminhar. Mas nota, ele não vai direto, ele quer passar primeiro pela Macedônia e Acaia. Ele tem a intenção, meus irmãos, de passar por uma série de cidades que ele mesmo plantou. Filipos, Tessalônica, Bereia, a própria cidade de Corinto. Paulo tem a intenção de ir passando por essas cidades, consolidando a pregação, fortalecendo a fé da igreja. Paulo tem sempre essa preocupação. Veja que quando Paulo terminou a primeira viagem, começou a segunda, no começo da segunda, ele passou consolidando as igrejas que ele tinha plantado. Quando Paulo termina a segunda viagem e inicia a terceira, ele volta consolidando essas igrejas por onde ele tinha plantado. E ele quer fazer a mesma coisa agora voltando. Ele quer passar por essas igrejas também consolidando a fé desses irmãos, fortalecendo a fé desses irmãos. Por isso que a intenção de Paulo eu quero ir para Jerusalém, eu quero chegar em Jerusalém. Mas além disso ele diz, eu quero passar pela Macedônia e pela Acaia. Paulo está preocupado não num avanço missionário do tipo, vou lá, prego e vou embora e nunca mais volto. Mas Paulo tem um comprometimento com as igrejas onde ele passou, onde ele plantou. O segundo aspecto relacionado aqui é o próprio avanço do evangelho em si, porque o texto diz que, havendo estado ali, ele importa-me ver também Roma. Paulo tinha um alvo, chegar a Jerusalém, mas ele não queria ficar em Jerusalém. Paulo já estava planejando a 4ª viagem missionária. Nesse ponto, então, o que Paulo está tentando fazer é, chegando em Jerusalém, ir para Roma. Mas por que Paulo quer ir para Roma, já que em Roma já havia uma igreja plantada, já existia uma igreja ali? Inclusive, provavelmente foi nessa época aqui que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Roma, explicando um pouco da pregação que ele tinha. Por isso a carta toda é basicamente um resumo da teologia do apóstolo Paulo. Mas Paulo, em primeiro lugar, queria fortalecer essa igreja. Ele diz isso no capítulo 1, versículos 11 e 12 de Romanos, que sua intenção em Roma era fortalecer, era compartilhar um pouco da fé com esses irmãos. Em segundo lugar, Paulo tem a intenção de usar Roma como base missionária, porque ele queria pregar na Espanha. Ele diz isso lá no capítulo 15, versículos 24, versículo 28. O apóstolo Paulo, então, tinha 2 alvos quando ele está saindo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele queria ir para Roma, porque ele queria consolidar a fé dos irmãos de Roma, mas ele também queria expandir a pregação do Evangelho. Paulo diz, escrevendo aos Romanos no capítulo 15, que ele queria pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. O que ele quer dizer é que ele queria pregar o Evangelho não no lugar onde tivesse igreja, mas justamente nos lugares onde a igreja do Senhor ainda não tinha chegado. Paulo já tinha passado por toda a Macedônia, Paulo já tinha passado pela Acaia, Paulo agora queria ir em direção à Europa, ele queria chegar à Espanha. Paulo tem um plano de expansão do Evangelho. Nesse momento aqui, onde há esse princípio da expansão, do avanço missionário, da evangelização, além da consolidação dessas igrejas, fortalecendo essas igrejas, além do avanço na evangelização de mais novas igrejas, o texto nos mostra também uma preocupação do apóstolo Paulo com relação à ação social, levantando uma oferta no versículo número 22. O texto diz que, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam. O apóstolo Paulo está fazendo aqui, na verdade, foi enviando alguns dos irmãos. O texto vai nos falar que ele envia Timóteo e Erasto. Erasto é descrito na primeira carta aos Coríntios como o tesoureiro da cidade. Paulo fala sobre ele também na carta de Tito. Esses homens foram enviados porque eles estavam levantando uma oferta. A cidade de Tessalônica, a cidade de Colossos estava levantando essa oferta. E Paulo, quando escreve as 2 cartas aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, reclama da demora da igreja de Corinto em organizar essa oferta e diz na segunda carta que está mandando um grupo lá para a igreja, justamente para consolidar esse levantamento de oferta, porque a região de Jerusalém estava passando por uma necessidade muito grande, que havia uma seca, e por conta disso a igreja estava passando dificuldades financeiras e tinham irmãos passando fome. Então Paulo levanta uma oferta missionária dentro dessas igrejas gentílicas para levar para a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Por isso que o texto diz que Paulo está enviando Timóteo e Erasto para aquela região da Macedônia. Eles iam para lá justamente fortalecer os irmãos, claro, mas principalmente levantar essa oferta, para levar essa oferta para Jerusalém. E por conta justamente dessa demora, que Paulo está aqui esperando tanto Timóteo como Erasto, ao que tudo indica Tito, porque ele tinha enviado Tito também
para a região lá de Corinto, está esperando notícias de lá de Corinto. Por causa disso, o texto diz que Paulo resolveu permanecer um pouco mais em Éfeso. Paulo já sabe, já tem intenção de ir em direção a Jerusalém, de lá partir para a Espanha, está aqui somente esperando se consolidar a ideia da oferta sendo levantada para poder levar para Jerusalém. Nós vemos então, meus irmãos, que no que diz respeito ao poder do Evangelho, nós descobrimos como o Senhor tem a intenção sempre de expansão, consolidando, avançando e ofertando. Nesse ponto aqui, Paulo está preocupado com a igreja do Senhor, sempre em crescimento dela, mas não só um crescimento físico, no que diz respeito a chegar até a Espanha, mas também um crescimento consolidado, seguro, forte, para que toda a igreja estivesse sempre mantida, seja ela teologicamente, indo em cada uma dessas igrejas consolidando a fé, mas também fisicamente, dando à igreja de Jerusalém, por exemplo, condições financeiras para isso. O Evangelho, meus irmãos, não é uma coisa estática, parada, que fica no seu lugar. Pelo contrário, sempre existe uma necessidade de avançar, sempre existe uma necessidade de expandir. E no caso aqui, Paulo mostra esse primeiro princípio aqui que marca o poder do Evangelho. O segundo princípio que marca o poder do Evangelho, além da necessidade de expansão, existe a necessidade de impacto social. No versículo número 23, volta uma nova marcação de tempo. O texto fala assim: por esse tempo, que tempo? Esse tempo que o apóstolo Paulo permaneceu ali na Ásia, especificamente na cidade de Éfeso. Durante esse tempo que Paulo permaneceu ali, esperando a volta de Aristarco, e de Erasto e de Timóteo, aconteceu então um evento aqui que é bem interessante. O texto diz que houve um alvoroço. Esse é o princípio básico aqui. Essa é a palavra principal. Houve um grande alvoroço no versículo 23. Um grande alvoroço acerca do caminho. Do nada, a cidade de Éfeso vira um rebuliço, há uma confusão muito grande. E o que é que aconteceu? O texto nos diz que um ourives chamado Demétrios, ele ganhava dinheiro fornecendo souvenirs para quem visitava a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha um grande atrativo turístico, que era o templo da deusa Diana. Para vocês terem uma ideia, era um templo enorme, tinha provavelmente 130 metros de comprimento, por 60 de largura, era uma coisa altíssima, não sei quantas colunas de cada lado, todo em mármore branco, uma coisa muito bonita. Era uma das 7 maravilhas do mundo, então muita gente vinha de lá para adorar a deusa Diana, porque a deusa Diana realmente era uma deusa muito conhecida e que muita gente naquela região e em todo o império gostava e amava de Diana. Diana também conhecida como Artemis entre os gregos. Então, muita gente vinha para lá e eles aproveitavam para vender lembrancinhas. E o que ele fazia? O texto nos diz que ele fazia lembrancinhas de prata no formato do templo, para as pessoas levarem essas lembrancinhas para suas casas uma vez visitando o templo. Então, basicamente, eles trabalhavam vendendo santinhos e coisas do tipo. Existem 2 grupos aqui determinados, o que eles chamam de os ourives, que eram os artistas propriamente ditos, que esculpiam isso aqui, e vai haver também os mercadores, que são aqueles que são responsáveis pela mercadoria ser escoada, pela venda direta às pessoas. Esses 2 grupos aqui, eles se organizam como se fosse um sindicato. Por isso que no versículo número 24 diz assim: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava muito lucro aos artífices. Ok, primeiro ponto que você tem que levantar aqui, eles estão fazendo essa confusão por causa de dinheiro, e isso aqui não tem nem dúvida. Mas por que eles estão fazendo isso por dinheiro? O texto diz que isso dava muito lucro, que eles lucravam muito vendendo essas miniaturas de templos e vendendo essas miniaturas da deusa Diana. Ele então convoca todos os responsáveis, versículo 25, os da mesma profissão que ele, ourives, e esses que também vendiam, e disse: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Ele não esconde ninguém. Ele diz: vocês sabem que a gente ganha o pão e que a palavra prosperidade aqui não é simplesmente que ganhou algum tostão, mas prosperidade traz a ideia de que eles ganhavam bem. Então eles, nossa riqueza que a gente vive, a gente ganha bem, e a gente ganha bem porque a gente fica produzindo esse material e fica vendendo esse material. A primeira coisa que ele levanta é: vocês sabem que a gente lucra com isso.
Mas segundo o texto diz assim: e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E aí, meus queridos, nós vemos uma coisa interessante, porque o texto nos vai falar agora que o testemunho de Demétrio é um testemunho em favor do trabalho de Paulo. O texto nos diz então que o primeiro fator aqui era econômico, mas do nada é dito que a economia está tendo impacto. Qual é o impacto? Está havendo uma queda nas vendas dos santinhos de Diana, está havendo uma queda na venda dos souvenirs. E ele está dizendo, eu estou prevendo então que vai haver uma quebradeira. Quando ele faz isso, meus irmãos, ele dá um testemunho sobre o próprio trabalho de Paulo. Olha aí, ele está dizendo assim: vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia. Provavelmente a partir da igreja de Éfeso, muitas outras igrejas foram plantadas. Provavelmente algumas daquelas igrejas do Apocalipse. Nós já falamos isso da última vez. A igreja de Laodiceia e assim por diante. Aquelas igrejas lá foram plantadas a partir da igreja de Éfeso. É tanto que lá começa pela igreja de Éfeso. O trabalho de Paulo aqui na cidade de Éfeso, com a escola de Tirano e expandindo o evangelho, estava impactando na economia da cidade. Demétrio está reclamando porque está havendo uma diminuição nas vendas dos deuses. E por que está havendo uma diminuição na venda dos deuses? Porque o texto diz que Paulo estava persuadindo e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Isso aqui é a pregação de Paulo. Paulo pregou isso em Éfeso, dizendo que os deuses não são obras de artífices, mas o Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas. E estava desmerecendo os ídolos, dizendo que os ídolos, na verdade, não eram nada, porque os ídolos são produção humana, são feitos por mãos humanas. Ele dizia, é isso que ele está dizendo aqui. Então, de alguma forma, eles conheciam, Demétrio, no caso, conhecia a pregação de Paulo. E ele viu o perigo que havia aqui, porque estava havendo uma mudança, não só econômica, porque estava começando a quebrar os santeiros, e ele estava vendo essa diminuição nas vendas, mas ele está vendo que há aqui uma mudança cultural. As pessoas estão abandonando a deusa Diana, versículo número 27. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, primeiro ponto que ele coloca. Qual é o primeiro risco? Ele diz, é que a gente não tenha o que vender, de que nossa profissão se acabe. Porque se eles vendiam essas coisas e ninguém estava comprando, eles iam se acabar. Segundo lugar, como também o de o próprio templo da grande Diana ser estimado como em nada, o segundo problema é religioso, que as pessoas vão achar que o templo de Diana não vale absolutamente nada, não faz sentido nenhum ela estar ali, e no final das contas, e ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram, a própria deusa cair em descrédito. O que ele está vendo aqui de antemão, que Demétrio está enxergando, é que está havendo, por causa da pregação do Evangelho, uma mudança social e uma mudança econômica. Primeiro econômica, porque é o que ele está pesando mais para ele, porque está pesando no bolso dele. Mas também uma mudança cultural. As pessoas estão crendo que realmente Diana não é ninguém, e elas estão crendo que o templo não faz diferença nenhuma. Irmãos, que coisa bonita é ver como o Evangelho impacta. Não tem como o evangelho passar sem causar real impacto, a menos que ele seja um evangelho distorcido, a menos que ele seja um evangelho misturado. Se for o verdadeiro evangelho sendo pregado, ele vai trazer impacto social e econômico. Essa igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, já estava diminuindo o comércio de deuses e já estava impactando na forma como as pessoas enxergavam a adoração à deusa Diana. Interessante que é a deusa que é o centro de toda a cidade de Éfeso. Por conta disso é que o alvoroço está grande aqui. É um problema financeiro e, em segundo lugar, é um problema religioso. Vejam, meus irmãos, como esse terceiro princípio que marca o poder do Evangelho é fantástico. Uma necessidade de impacto social. E nós vemos o impacto social aqui, no caso o impacto tanto econômico como cultural, se apresentando diante da igreja, se apresentando diante do mundo, onde o próprio Demétrio, ele reconhece isso. Então, quando ele está reclamando, na verdade, ele está dizendo, confirmando aquilo que Paulo estava fazendo.
Mas em terceiro e último, um terceiro princípio que marca esse poder do Evangelho é também uma necessidade da ação do Senhor. Porque a partir do versículo 28 a coisa fica um pouco complicada. O texto diz que ouvindo isso, as pessoas que estavam ali, os ouríveis que estavam ali, ouvindo isso, encheram-se de fúria e clamaram grande a deusa Diana dos Efésios. Vejam, o primeiro ponto aqui era, eles estavam reunidos por causa de finanças, eles estavam com medo de quebrar. Mas a ênfase cultural religiosa era mais importante para eles. É tanto que o povo começa a gritar que grande é a deusa, grande é a Diana dos Efésios. Isso aqui era um mote que eles usaram, que era muito comum na cidade. Então eles começam a gritar que a Diana é uma deusa grande. Essa deusa, meus irmãos, é uma deusa muito querida naquela região. Ela era sempre descrita como uma caçadora, era uma deusa muito importante para eles e era o centro comercial da cidade. Por conta disso, o texto diz que, versículo 29, que a cidade entrou numa confusão. A expressão de que a cidade entrou numa confusão vai se repetir lá no versículo 32, que mostra que o problema foi grande. 3 expressões são usadas aqui. Houve um alvoroço no versículo 23, confusão no versículo 29 e confusão no versículo 32. A cidade virou uma loucura. Virou uma loucura porque do nada começaram a gritar dizendo grande é a Diana dos Efésios e foram para a rua. Eles provavelmente estavam numa assembleia fechada e foram para a rua e a confusão ganhou a rua e o povo foi se juntando. O texto vai dizer que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, mas eles estão se juntando e do nada, meus irmãos, aquilo que deveria ser uma reclamação para eles tentarem achar uma solução virou uma confusão enorme dentro da cidade, porque o texto diz assim, que a cidade foi tomada de confusão e a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Eles foram para o teatro, que era um lugar que ficava no centro da cidade, uma área aberta, onde dava para juntar pelo menos umas 20 mil pessoas, para vocês terem uma ideia do tamanho desse lugar. Foram para lá para fazer uma espécie de assembleia, mas nota que eles estavam com sangue nos olhos, porque eles arrastaram 2 irmãos, o irmão Gaio é conhecido muito no Novo Testamento, é citado várias vezes no Novo Testamento, mas também arrastaram um homem chamado Aristarco. Aristarco é citado por Paulo na carta aos Filipenses, é citado, aliás, na carta a Filemon, é citado por Paulo também na carta aos Colossenses. Paulo chama de o prisioneiro, Paulo chama de o companheiro, escrevendo na carta a Filemon. Nesse caso aqui específico, eles arrastaram eles 2 porque foi que eles encontraram, porque eles queriam na verdade era Paulo. Nesse momento, meus irmãos, nós vemos a intervenção de Deus, porque eles estão arrastando esses 2 irmãos porque eles querem destruir a igreja, porque a igreja está impactando financeiramente na vida deles e eles não querem perder dinheiro, por isso que eles estão arrastando os companheiros de Paulo, porque não encontraram Paulo. Mas Paulo é muito corajoso, versículo número 30, Paulo quer ir lá. Não sei se Paulo queria explicar, não sei se Paulo queria ajudar, se Paulo queria soltar os irmãos, porque ele estava com medo dos irmãos morrerem, mas o texto diz que Paulo, querendo apresentar-se ao povo, Paulo queria ir lá. A igreja precisou segurar Paulo, o texto diz que não lhe permitiram os discípulos, foram os discípulos que barraram Paulo de ir. E aí nós vemos a proteção do Senhor, protegendo Paulo. É impressionante ver, meus irmãos, como o Senhor vai agindo aqui para cuidar da sua igreja, e no caso aqui, cuidar de Paulo, do seu missionário. Paulo ele é corajoso, Paulo ia meter a cara, ia lá para o teatro mesmo, mas só que quando Paulo chegasse no teatro, eles iam matar Paulo. E por isso, de cara, o Senhor manda os discípulos para que segurassem Paulo e não deixassem que Paulo fosse, nesse ímpeto, tentar salvar ao Gaio e ao Aristarco. Mas em versículo 31 diz que o Senhor mandou mais outras pessoas, também os asiarcas. Asiarcas eram uma espécie de deputados, de representantes da região, tinham uma certa influência. Esses homens, meus irmãos, funcionavam como uma espécie de fiscais de Roma, tanto no aspecto econômico como também no aspecto religioso. Nós não sabemos aqui ao certo como funcionava essa relação de Paulo com esses camaradas chamados asiarcas, mas o texto diz que esses camaradas eram amigos de Paulo. O texto não diz necessariamente que eles eram convertidos, até porque eles lidavam com o culto ao imperador. Eles eram responsáveis por fiscalizar se o culto estava sendo realizado. Mas nota, esses homens gostam de Paulo. E é um segundo grupo que o Senhor manda para proteger Paulo. O Senhor manda um segundo grupo dizendo, não vá para lá. Os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhes que não se arriscassem indo ao teatro. O segundo grupo segurando Paulo. É o Senhor mantendo Paulo em segurança. Como?
por meio dos discípulos, por meio desses homens chamados asiarcas. Mas, em segundo lugar, dentro desse aspecto da necessidade da ação do Senhor, além da proteção de Paulo, nós vemos o Senhor agora levantando alguém para resolver o problema, apaziguando a situação. O texto nos diz então que uns, pois, gritavam de uma forma, outros gritavam de outra, porque a confusão era muito grande. A maior parte nem sabia por que motivo estavam ali reunidos, eles estavam gritando em nome de Diana, e era isso que eles sabiam. Ele sabia que de alguma forma tinha relação com a deusa, mas nem ele sabia, porque tinha muita gente ali, já tem virado uma confusão muito grande. Do nada, versículo 33 diz que os judeus empurraram para falar um camarada chamado Alexandre. Estava ele lá no meio da multidão e empurraram ele para falar. Quando indica, esse camarada tinha uma boa oratória, segundo ele, provavelmente era alguma liderança judaica, mas por que os judeus estão empurrando Alexandre para falar lá na frente? Porque eles estão querendo desvincular a ação de Paulo da ação dos judeus, porque os judeus também não consideram Diana uma deusa. Eles só olham para o Deus verdadeiro, eles não olhavam para Diana como deusa. E eles estavam nesse momento sendo confundidos. Então qual era o medo deles? De que essa revolta entre os pagãos findasse respingando neles. Então o que eles estão querendo? Eles estão querendo livrar a pele deles. Eles estão querendo dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, nós nunca desrespeitamos Diana, quem faz isso é Paulo e os cristãos. Então eles queriam apontar e tocar fogo ainda mais na fogueira, botar mais fogo na fogueira. Isso é interessante que, nesse momento que eles estão tentando colocar fogo na fogueira para acabar ainda mais com a igreja, o texto nos diz que eles não quiseram ouvir. Foram lá para frente, empurraram Alexandre. Quando ele levantou a mão para falar, o que é que o povo viu? O texto diz que reconheceram que ele era um judeu. E no momento que o povo reconheceu que ele era um judeu, eles não faziam distinção entre Paulo e os judeus, porque Paulo era judeu. Então eles entendiam que todos eram o mesmo grupo. Eles não faziam distinção porque até aquele momento o cristianismo ainda não era uma espécie de seita judaica. Então eles não viam distinção entre uma coisa e outra. Então quando eles viram que era um judeu e acharam que Alexandre vinha explicar alguma coisa para tentar enrolá-los, eles começaram a gritar. O texto diz que eles gritaram por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Note como eles estavam bem exasperados, com a emoção à flor da pele. Eles gritam, grande é a Diana dos Efésios. O texto nos diz então que o Senhor levanta alguém. Levantou um homem bem simples, o escrivão da cidade. Era uma espécie de prefeito da cidade, administrava tudo lá. O escrivão da cidade veio apaziguando o povo com alguns argumentos bem simples, mas que foram suficientes para desmontar tudo. Primeiro, não há quem duvide de como a cidade de Éfeso é guardiã da deusa Diana. Então, não tem como você duvidar disso. Ele diz isso no versículo número 33. Ele faz isso com uma pergunta retórica. Não sabe a cidade de Éfeso, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? A ideia de que caiu uma pedra do céu. Então, um meteorito caiu, eles achavam que tinha o formato da deusa Diana, fizeram um templo ao redor disso. Isso era comum acontecer naquela época. Diz, nós somos os guardiões. Quem é que não sabe disso? Então, em outras palavras, ele está dizendo, nós somos o centro da adoração a Diana, e ninguém pode negar isso. Então, não fazia sentido essa confusão toda. Segundo argumento que ele usa, versículo número 36, ele diz, e não podendo isso ser contraditado, ou seja, nem era possível ninguém dizer o contrário, convém que vos mantenham calmo e nada façais precipitadamente. Ele diz, então, se nós já temos consolidado de que a cidade de Éfeso é a guardiã de Diana e do seu templo, ok, então vamos pensar melhor. Segundo argumento, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. O ponto aqui que ele coloca é, existia uma regra, principalmente entre os judeus, de como lidar dentro de uma cidade pagã. Primeiro, não roubar o templo, não ser sacrílego. Então, não rouba o templo. Segundo, não pregue desmoralizando a outra deusa. Então, eles não desmoralizavam a outra deusa, mesmo não crendo nela. Eles não fizeram isso. E realmente Paulo não fez. O que Paulo está dizendo é que o Deus dele é Deus e que os outros não são, mas ele não estava necessariamente blasfemando, dizendo alguma coisa contra essa deusa, então ele estava sendo respeitoso. Então ele diz, então não faz sentido. O segundo argumento é, não faz sentido porque na verdade esses homens não são sacrílegos, eles não roubaram o templo, nem fizeram por acaso blasfêmia contra Diana. E aí vem o terceiro argumento dele. Se alguém quiser resolver esse problema, existem as vias legais para se resolver esse problema. E essas vias legais tinham 2 pontos aqui. Primeiro, qual é a via legal? Primeiro ele diz assim, se por um acaso Demétrio e os artífices
que são que estão levantando esse problema, quiserem resolver o problema, convoque uma audiência e procure o procônsul e acuse uns aos outros, ou seja, que eles procurem os meios legais. Fazer essa confusão não faz sentido. Procure os meios legais, porque o que está acontecendo aqui, ele diz, é uma assembleia irregular, nós não podemos ter uma assembleia irregular, que eles procurem uma assembleia regular, que façam um pleito, que organize um julgamento e que se resolvam, mas que não faça essa confusão. O segundo argumento que ele vai usar aqui dentro desses aspectos legais é no versículo número 40, ele diz, mas nós estamos correndo o que a gente está fazendo aqui, nós estamos correndo perigo. Quem está correndo perigo não é Paulo e os cristãos, quem está correndo perigo era a própria cidade, ele diz, porque qual é o perigo que nós corremos? Sermos acusados de sedição. O Império Romano era muito tranquilo, mas se houvesse confusão dentro de uma cidade grande, eles podiam achar que era um início de uma revolução, e os soldados vinham e destruíam tudo que tinha ali. Então, nós estamos correndo risco, porque está vendo essa confusão aqui, veja, 20 mil pessoas reunidas, gritando, ele diz, se o Império Romano sabe que a gente está se reunindo aqui, numa assembleia ilegal, e estão fazendo essa bagunça todinha aqui, eles vão achar que é uma revolução, vão vir aqui e vai matar todo mundo. Então, quem está correndo risco é a cidade de Éfeso. Por isso que ele diz assim, nós vamos ser acusados de sedição, e por motivo algum possamos alegar, justificar esse ajuntamento. Ou seja, não tem motivo, não existe motivo legal, porque não existe convocação, não existe nada para a gente se reunir aqui. Com base nisso, agora ele diz, todo mundo para casa, dissolve a assembleia, porque eles não podem continuar ali. Veja, Deus levanta o prefeito da cidade para resolver o problema, e rapidamente o Senhor resolve o problema. Não precisou da intervenção de Paulo, Aristarco e Gaio foram liberados, tudo se resolveu, tudo deu certo. Foi Deus que resolveu o problema para Paulo. Agora ele pode viajar tranquilo, porque no capítulo 20, versículo 1, dizendo, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, confortando, despediu-os e partiu. Então, agora já se resolveu. Nesse ponto, meus irmãos, esses três princípios que são estabelecidos aqui, dentro das Escrituras, que a gente já viu se repetir, eles são princípios que marcam o poder do Evangelho. E é isso que nós gostaríamos de deixar para nossos corações hoje à noite. Em primeiro lugar, precisamos lembrar, meus queridos, de que a pregação do Evangelho precisa gerar impacto nas pessoas ao seu redor, e por isso nós precisamos expandi-la. A pregação do Evangelho é necessária. Nós não podemos achar que a pregação do Evangelho é uma coisa estática, que já foi feita ali e está resolvido. Nós temos que continuar sempre com planos de expansão. Por isso a Igreja de Cristo sempre está pensando em fazer o nome do Senhor conhecido em lugares que ele não é conhecido. Se existe uma necessidade no nosso país, é justamente a necessidade da pregação do Evangelho. O texto nos diz que Paulo sempre está preocupado com isso. Segunda marca que o texto nos mostra aqui, meus irmãos, é o impacto social e cultural que o Evangelho produz. E aí nós vem a grande pergunta, que tipo de impacto social e cultural a Igreja Evangélica Brasileira está gerando? Se nós, na verdade, não estamos produzindo nenhuma mudança real. A cultura se deteriora a cada instante, a economia é louca, porque os crentes compram CD pirata. Notem, meus irmãos, o texto nos mostra que o Evangelho, mesmo com um grupo pequeno, como era a igreja de Éfeso, já estava impactando. Então nós precisamos impactar culturalmente e socialmente as pessoas ao nosso redor. E por último lugar, nós precisamos lembrar que quem nos protege e cuida de nós é o Senhor. É o Senhor que está tomando conta. Não precisou de Paulo ir para canto nenhum, não precisou de ninguém. O Senhor levantou alguém e resolveu o problema. A igreja do Senhor precisa confiar que é Deus que está conduzindo todas as coisas. O Evangelho tem coisas bonitas para a gente ver, meus irmãos. E nessa pregação do Evangelho, nós vimos a expansão do Evangelho. Nós vimos, além disso, de como esse Evangelho causa impacto social e de como o próprio Senhor se responsabiliza pelo cuidado e proteção e de expansão desse Evangelho. O que resta a nós, meus irmãos, é nos prepararmos para a obra, nos colocarmos para a obra, fazermos a diferença e esperar que o Senhor conduza todo o trabalho. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse momento, pela meditação na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, para que durante esse ano sejamos, meu Deus, solícitos em expandir o Teu Evangelho. Possamos, meu Pai, nos preocupar com isso, em pregar a Tua Palavra para as pessoas que estão próximas de nós. O Senhor nos chamou para isso. Ajuda-nos a fazer diferença, Senhor, em nossa sociedade, diferença, Senhor, para as pessoas que nos rodeiam. Enquanto isso, Senhor, cuida de nós, ampara-nos, protege-nos, porque o Senhor é quem cuida da Tua igreja. Fortalece-nos e dá-nos da Tua mão. É assim que nós te rogamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia. Com a graça do Senhor, nós estamos aqui todas as quintas-feiras estudando a palavra do Senhor. Não se esqueça, se vem passando por aqui, deixe o seu joinha, marca ali nas notificações. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar também o vídeo, para que outras pessoas possam estudar a palavra também
conosco. Se você é aqui de Recife, não esqueça também, 9h30 da manhã nós temos culto, seguido de escola dominical, 6 horas da noite nós temos culto novamente ali na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, ao lado da Praça do Largo da Paz, na rua Motocolombó, tá bom? Toda quinta-feira nós estamos aqui e nós nos encontramos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.